Episódio aí do Marketing na Mesa, que a gente vai falar hoje da integração do comercial com o departamento de marketing. Tem muita gente que tem dúvida, né, de como que funciona essa integração, até onde vai a responsabilidade de um, vai a responsabilidade de outro. Então, temos duas pessoas aqui muito boas para falar nisso, né? Eu, com a experiência aqui na parte de comunicação, com o pé no marketing, e o Edu, com a experiência dele aí de vendas, né, com o pé no marketing também. Então, Edu, é tudo que a gente faz o dia inteiro, né? Eu acho que um dos grandes objetivos desse encontro é até, Paulo, falar para você o que a gente precisa montar numa empresa para não ter essa apagação de incêndio, né, o tempo todo. Sim. Acho que assim, não só quem trabalha em marketing, né, quem trabalha em toda a operação da empresa, muitas vezes gasta um tempo enorme apagando um incêndio que nunca precisava ter começado. Então, acho que a ideia é falar bastante sobre isso. Exatamente. E eu acho que o que muita expectativa que as pessoas têm, né, principalmente em relação aos investimentos, né, Edu? Então, tipo, a pessoa investe muito em marketing e continua com dificuldade para vender, né? Uhum. Isso a gente tem essa reclamação quase que diariamente, né? Contratei a empresa X, né, e não tive retorno, não vendi, não tive lead, né? O que você enxerga aí do seu lado aí, que chega para você, Edu? Olha, chega muito isso. Eu acho que é um problema muito mais profundo, né? É um problema, primeiro, na minha visão, o que é marketing. Então, se você perguntasse para alguém, há, sei lá, 15 anos atrás, o que você faz? Pessoal, tem uma agência de marketing. Eu teria atendimento, teria edição, teria contato com mídia, teria gestão, teria uma série de coisas. Hoje, mais uma vez, a pessoa falou que tem uma agência de marketing, eu começo a perguntar, começa a aprofundar e ela não tem. Ela tem uma agência de tráfego pago, mídia social, que é excelente, mas não, marketing não se limita a isso. Acho que se a gente limitar o marketing a isso, a gente está errando. E muitas empresas começam assim. Então, acho que aí entra um papel nosso de educar o mercado. O que é marketing? Marketing é muito mais do que isso. Marketing inclui a parte de branding, a parte de posicionamento, marketing de produto, propaganda, parte de marketing digital, uma série de coisas. E não é incomum você ver uma empresa investindo em marketing, Thaís, você antes fazer aquela pergunta básica, né? O que eu faço? Para quem que eu vendo? Então, já deve ter escutado, né? Quem que é seu cliente? Todo mundo é meu cliente. Aí você pergunta, você vende água então, né? Que é a única coisa que todo mundo consome. A pessoa, não, eu faço. Aí você vê que ali você precisa fazer uma educação. E aí entra um problemão que é a pouca qualificação do empresariado e a falta de vontade de aprender. Porque aqueles que aprendem, aqueles que conseguem olhar e falar, não, deixa eu entender o que é isso, deixa eu entender para quem que eu vendo, como que eu me posiciono, aonde que eu vou investir, e aí sim, começa a colocar dinheiro em marketing, são os que têm sucesso. Pelo menos Exatamente. eu tenho visto assim nos últimos aí 10 anos, talvez, a mesma coisa acontecendo. O que eu vejo muito aqui do meu lado as pessoas vão contratando, elas acham o que elas precisam, né? Então elas já deduzem, eu preciso investir no Instagram, eu preciso de tráfego, elas mesmas já sabem o que elas querem, né? O que elas precisam. Só que, na verdade, o que elas querem não necessariamente está na ordem correta. Então, o Zago é muito prova disso, né? Fala, olha, antes de você fazer tal coisa, você precisa fazer isso, 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 isso. Existe um planejamento, né? Tanto da parte de comunicação quanto da parte de marketing. Hoje em dia, é comum ver as agências se intitulando agências de marketing, e ela faz uma fatiazinha do marketing. Ela não enxerga o contexto geral, né, da criação de marca, o posicionamento da empresa, que é o branding que a gente chama. Então, ela quer vender o serviço dela. Então, ela fala para o cliente que ela vai ter resultado contratando o tráfego. Só que, poxa, se ela não tiver a base antes do tráfego, ela não vende, porque as ações não estão amarradas. Então, infelizmente, a gente tem prestadores de serviços que se intitulam como a solução do problema do cliente, e na verdade não é isso. O cliente precisa enxergar que ele precisa de um profissional que enxergue o mercado como um todo e a marca dele como um todo. Não só beneficiando os serviços que ele presta, né, mas sim integrando até mesmo outros prestadores de serviços, outros fornecedores, parceiros, para complementar aquele trabalho que ele vai entregar para o cliente.
Então, por isso que a Publigar tem um braço gigante aí de parceiros, porque eu não sou a pessoa que vou fazer tráfego, mas eu sei que em determinado momento o meu cliente vai precisar do tráfego. Só que antes disso, eu vou fazer um planejamento, vou olhar a marca dele como um todo e vou falar: olha, o caminho das pedras é esse aqui. Nesse momento, você precisa falar com o Evian, que é o nosso parceiro aqui no Marketing na Mesa, para falar sobre tráfego. Né? Nesse outro momento, a gente precisa aqui, né, tipo, de uma outra ação são os vídeos institucionais, que a Leila pode, né, executar. Então, eu vejo muito isso, porque as pessoas, elas têm a verba para investir no marketing, muitas vezes, né, só que ela não sabe por onde ela começa. E aí, marketing solto não gera venda, gera movimentação só. Então, você está fazendo um monte de barulho, você está se divulgando, você está se matando de produzir conteúdo, mas e aí o resultado disso, né? Você falou com quem? Quem que realmente paga a sua conta, com quem que você precisa falar, qual que é o problema que você resolve, e por que você é diferente, né, dos seus concorrentes. Então, essas mensagens, elas têm que estar muito claras para você poder se posicionar da maneira correta, né, e aí você sim vai investir em clareza e não só em ferramentas de comunicação ou ferramentas de marketing. Então, aí sim que entra o comercial nessa jogada, né? Porque o comercial sozinho também não vai fazer milagre. Se ele não tiver integração com a operação e com o marketing, a comunicação, ele também não vai fazer o trabalho dele da maneira mais bem feita, né? E aí, o marketing, ele promete algo, porque é uma mensagem que ele precisa passar para o cliente, para o mercado, para o cliente que ele vai atender. Só que o comercial, às vezes, ele não sustenta isso na prática, né? Então, tem uma série de jogadas que a gente faz para que todo mundo ande para o mesmo lado, né, Edu? Eu vou até um pouco mais longe, Thaís. Eu acho que no comercial ele vai sustentar da seguinte maneira: ele vai vender. Se você vai conseguir entregar ou não, aí é outra jogada. Então, assim, onde que eu vejo que é a sequência de erros que a gente tem que cuidar muito, né? O marketing fala para todo mundo e não fala para ninguém. Isso a gente vê acontecendo. Então, você não tem o perfil de cliente definido, você não tem o norte estratégico para dizer o que a sua empresa faz e não faz também. Quem é seu cliente e quem não é seu cliente. Então, você manda para vendas. Vendas, ó, tem que vender. Marketing abriu um leque desse tamanho, né? Veio todo mundo. Quem é cliente potencial e quem não é. Vendas tem que converter, porque a cultura organizacional fala: você vai ganhar a tua comissão se vender. E ele vai vender, mesmo que esse cliente não precise, mesmo que esse cliente não esteja pronto. Vai forçar a barra, vai ser uma venda chata. Muitas vezes a pessoa compra porque está... Perdão, estou bem ruim. A pessoa compra porque está bem de saco lotado, aquela pessoa enchendo a paciência. Ela compra porque ela não entendeu a mensagem, ela compra porque a pessoa que está vendendo mentiu, essa palavra que a gente tem que usar. E aí, quando ela recebe o produto, primeiro, quem entrega vai apagar incêndio. A gente vê isso daí em vários setores acontecendo, né? E o cliente vai ficar insatisfeito. E o cliente insatisfeito, ele vai corroendo a credibilidade da sua marca, ponto a ponto, ponto a ponto, até a hora que você não tem mais cliente. Então, isso que eu acho que é um grande problema. E a culpa é de quem? É de marketing, não. A culpa é da cultura organizacional. É muito mais profundo. Então, você não pode trazer um cliente, primeiro, que não tem a dor que você resolve. Segundo, que não tem como pagar o teu preço. Porque senão ele vai cancelar. Você vai ter o churn. E terceiro, um cliente que você não consiga resolver uma dor real, que ele veja valor no que você está fazendo. Então, assim, você vê promessas e promessas, e se você não consegue cumprir a promessa que o marketing fez para a tua marca, você está completamente morto, não tem muito o que fazer. Né? E aí entra um último ponto, dentro ainda dessa conversa, que é: você consegue atender o cliente? Tem uma pessoa, uma empresa, que eu estou falando de mentoria, que ela queria investir em tráfego pago, Thaís. E ela falou assim: não, porque se eu investir em tráfego pago, eu vou ter pelo menos umas 100 pessoas batendo na minha porta. Eu fiz aquela pergunta para ela: você consegue atender 100 pessoas? A gente dá um jeito, eu falei. A gente dá um jeito, você vai ter uma pessoa muito insatisfeita com você. Aí você começa puxando, né? E aí, no final, ela viu o seguinte, que ela não
não tinha que investir em tráfego pago. Ela tinha que primeiro definir para quem que ela queria vender. Aí criar uma estratégia. Aí fazer um posicionamento. Aí começar a estruturar uma campanha. Lançar e aí sim botar dinheiro em tráfego pago. Então são etapas que tem que cumprir que não dá para queimar. E muitas vezes as empresas querem queimar. E nessa linha que você está falando, é exatamente isso, né? O marketing, ele gera uma expectativa, o comercial recebe o lead e a operação não entrega o que foi prometido. E aí, o que acontece? Quebra de confiança do cliente. Aconteceu uma situação comigo parecida esses dias atrás no Carnaval. Eu fui para um restaurante fazenda, né? Porque eles fizeram toda uma campanha do tipo, passe o Carnaval tranquilo conosco, fuja da folia, era tudo que eu queria. Então, ou seja, atingiu o público que ele queria, né, para o restaurante deles. Fui, fiz a reserva, cheguei lá, o meu cachorro quase foi atacado, né, por um pitbull. Então, ou seja, a operação estava falha. Tipo, eles não tinham um sistema ali de segurança para os cachorros não brigarem, porque era um restaurante pet friendly. Ou seja, todo aquele sossego que eu estava pretendendo ter no meu carnaval, não tive. Então, foi o pior dia do meu carnaval, foi o mais tenso, e eu não tive nada daquilo que prometeu naquela campanha que eles fizeram. E isso é muito grave, porque o marketing ele se empenha muito em fazer todo o discurso, amarrar todas as situações. Se a operação não sustenta isso, aquele cliente, além dele nunca mais voltar, ele ainda sai falando mal daquele estabelecimento. Então, ou seja, não é nem aquela coisa do, tipo, você recebeu um cliente hoje e amanhã você recebe outro. Não, de repente você não recebe mais clientes, dependendo do que você fizer, né, da gravidade que você, né, tiver aí de consequência para o seu público. Então, a operação, ela é muito importante no processo, tanto quanto o comercial e a comunicação, o marketing. Então, essa integração não é só fazer uma reunião semanal, vamos fazer uma reunião aí, todos os departamentos. Não, é alinhamento de discurso mesmo, é proposta de valor, a capacidade de realmente integrar aquilo que você está prometendo. Então, isso daí é muito sério, as pessoas acham que é só investir no tráfego, só investir em alguma agência e vai ter o comercial dela resolvido, e não é. Se você fizer um discurso ruim no marketing, o seu comercial nem tem ferramentas para trabalhar, porque o seu marketing já não entregou. Se você conseguiu vender, e aí você causa essa experiência negativa, é outro problema. Então, ou seja, é uma consequência, tudo é um ciclo, né? Se você acaba não, burlando essa engrenagem, você acaba tirando o seu dinheiro no lixo, né? E aí, Edu, como que você identifica se o problema é falta de marketing ou falta de clareza estratégica? Porque os clientes têm muita dúvida nisso também, né? É. Olha, tem uma dinâmica que é muito fácil de você fazer, que qualquer empresa faz. Você pergunta para quem é do marketing, quem é de vendas, quem é de operação, e para os gestores. Para mim, define para mim quem é o seu cliente. Sem um falar com o outro. Você vai ver que muitas vezes você tem a resposta completamente truncada. Você vê que aqui, cara, não é marketing, é estratégia. Assim, a empresa precisa dar uns passos para trás, de novo, né? E qual é o perfil de cliente que a gente vai atender? Quem é o nosso cliente? Na hora que ela determina isso, Thaís, não é só o marketing. O marketing sabe para quem que vai promover vendas, como que a venda deve ser feita, operação, como que você vai entregar. Muito diferente se você tem, sei lá, mercado de imóveis, por exemplo. Você pega um imóvel de alto padrão, uma casa que tem lá em Alphaville de 15, 20 milhões de reais, me imóvel Minha Casa Minha Vida, de 300, 400 mil reais. Os dois são imóveis, os dois são super importantes para a pessoa que está comprando. Sim. Mas a confiança que você estabelece, os valores que são importantes para esses dois públicos são diferentes. Então você vai ter que saber atender os dois. Então depende do que você faz. Se você vende, vou dar um exemplo, eu trabalhei na Philip Morris, né, quando, 2001. Tudo que a gente falava de investimento, o pessoal da fábrica falava assim, quantos milheiros de cigarro eu compro que eu faço com isso? Que era a unidade de valor na cabeça dele. Quando você fala com alguém que trabalha com ferro, com aço, a pessoa pergunta, quantos lingotes eu faço com isso? Que ela tem essa associação natural. Você vê que tem um comportamento diferente ali.
E quando você leva para serviço de uma maneira geral, você falou bem do caso lá do restaurante que você foi, né? O perfil ali é o quê? É quem tem pitbull? É quem tem um cachorro enorme? É quem tem um cachorrinho? Qual é o perfil? É tudo cachorro, são comportamentos completamente diferentes. O Zago está aqui para não me deixar É. mentir. Então, assim, Ainda você bem que vai. você veio hoje, hein, Zago? Ó, Zago, vou até falar da maneira certa. Ó. Você Eu vai sei, manejar uma raça de combate de um jeito e manejar uma raça de companhia de outro. totalmente. Você tá preparado para isso? Então aí começa por exemplo, você tem quadra de esporte, coisa assim mais simples do mundo, né? Se é para criança, tem que ter kit de primeiros socorros. Se é para pessoal 50 a mais, tem que ter desfibrilador. São coisas diferentes, gente. Então, assim, não adianta você querer vender para todo mundo. Você tem que definir o cliente, o negócio é apontar. E aí, como eu falei de norte estratégico, você tem que ter uma definição clara de quem é meu cliente e quem não é. E a gestão, a liderança, dono, quem você quiser, quem manda no negócio, tem que sustentar isso. Não pode ser, não. Vou abrir uma exceção porque fulano é meu amigo. Vou abrir uma exceção porque a empresa de fulana vai me trazer dinheiro um dia. E você vai criando exceção em cima de exceção, o que você faz? Você aumenta o custo. Você aperta a margem. Você enlouquece as pessoas. Uhum. Então, enquanto você não tiver disciplina para unir isso, né, marketing, vendas, operações, com uma cultura sustentando, não adianta você botar dinheiro em nada. Você vai ter um resultado medíocre quando comparado se tivesse a coisa estruturada. Exatamente. E vou além. Quando você olha para as três pontas, né, marketing, operação e comercial, uma das coisas que você precisa se preocupar também é crise. Por exemplo, nesse restaurante existiu uma crise, né? O meu cachorro foi atacado. E antes do meu cachorro ser atacado, um outro cachorro, um Yorkshire, também foi atacado pelo mesmo pitbull. Então, ou seja, são duas crises no mesmo dia. Então, era para estar previsto isso no planejamento da empresa, né? Em casos, né, de conflitos, como que a gente vai agir? Eles não sabiam como agir, não tinham segurança, tentaram colocar o cliente para fora, o cliente se recusou a sair, e aí, você se indispõe com todos os outros clientes, indo contra a sua filosofia, que é um lugar tranquilo, familiar, etc., o que que você faz? Você tem que saber o que você faz, né, numa situação como essa. E o que eu sempre falo para os clientes é o seguinte: você precisa ter em mente três pontos, né? Primeiro, saber exatamente quem é o seu público, como você falou, né, Edu? Direcionar o perfil aí do seu público-alvo. Depois, o seu time comercial tem que saber explicar o diferencial do negócio em uma frase, porque às vezes o comercial nem sabe qual que é o diferencial da empresa. E aí o marketing está fazendo um mega trabalho ali de branding, de reposicionamento da marca, e o comercial, tipo, nem sabe qual que é a mensagem que o marketing quer passar, né? E você tem realmente a previsibilidade de quantos leads vão entrar ali, quantos que vão ser qualificados? Não, né? Então, geralmente não tem. Mas como que a gente vai lidar com tudo isso quando eles chegarem? Que é o que você tinha falado, né, na pergunta anterior. Então, se você não consegue responder isso com segurança, aí o problema não é de marketing, nem de operação e nem de comercial, é um problema estrutural, é a empresa que tem que fazer, né, todo esse alinhamento. Porque o marketing, ele vai potencializar tudo que já está claro, está definido, está estabelecido. Ele não vai resolver confusão estratégica. Então, assim, isso é um passo atrás. Então, tem que primeiro resolver todo esse conflito de posicionamento da marca, para aí depois a gente fazer as ações de marketing, e aí, consequentemente, fazer o comercial junto, né? E aí, Edu, como que você integra isso na prática, marketing com vendas? Olha, Thaís, eu gosto de fazer o seguinte. Primeiro, a gente tem que trabalhar em conjunto. Infelizmente, em alguns lugares ainda tem quase que uma rixa, né? Tem É marketing e rixa. vendas, né? É porque quando eu Mas, pensei nesse assunto, vem rixa na minha cabeça. é, eu trouxe um monte de lead, não é qualificado, você que não sabe converter, aí começa, né? É. Então, a gente vai voltar para o básico. Quem é o cliente que a gente vai servir? Os dois têm que concordar. Beleza. Vamos montar, então, uma estratégia. Por quê? Eu já vi também em muitos lugares algo que eu acho muito errado, que é a jornada do cliente fica na mão do marketing e o funil de vendas na mão de vendas. Gente, esse negócio tem que estar integrado. Uhum. Porque você, na jornada e no funil, você vai trabalhar com
níveis de clareza, né? Níveis de consciência da pessoa. O famoso AIDA, né? A pessoa tem que chamar atenção, você tem que despertar o interesse, criar desejo e partir para uma conversão. Beleza. Como é que você faz isso das duas maneiras? Botando esse povo para trabalhar junto. E aí você tem que definir o seu perfil de cliente ideal. Para quê? Para falar com as pessoas que têm uma probabilidade de virar cliente, lead de verdade. Tem que aquecer esse lead, marketing, né? Da maneira correta. E fazer uma passagem de bastão para vendas fazer a conversão. Ter uma melhor taxa de sucesso. Porque não adianta você pegar e falar com pessoas que não estão dispostas a comprar, não têm dinheiro para pagar, não são seu cliente, tudo aquilo que a gente já falou. E se você pega e bota 100 leads na mão de alguém de vendas, 99 são assim, a culpa não é de vendas. Então a culpa é de marketing. Depende. Quem falou para o marketing que era esse? Normalmente é o dono do negócio. Que vai ter que, cara, vou aqui cortar na minha carne, foi mal, errei, vamos fazer isso junto. Na hora que você consegue integrar isso, aí você consegue aplicar tudo aquilo que está no monte de livro, e tem um monte de guru falando, né? Spin selling, receita previsível, win by design, tudo isso funciona se você tiver processo. No susto, assim, no freestyle, não vai funcionar, gente. Pra trabalhar com sorte, depender de heróis, isso daí tem limite. Né? Vocês devem conhecer, né, empresas que foram crescendo assim, meio que na raça, chegou num momento que parou, daqui não passa. Que existe esse limite. E quando você faz essa integração, você tem marketing falando para a pessoa certa, vendas trabalhando junto para converter, entregar na mão de operação uma pessoa que sabe como é que é, tem uma expectativa muito clara do que vai receber, tempo de resposta é bom. Eu vou dar um exemplo para você. Eu estava vendo um serviço essa semana que é inovador, disruptivo. Cara, quase 1 hora para a pessoa me responder no WhatsApp. WhatsApp. Aí você faz assim, puxa, para que tem WhatsApp então? Deixa só um e-mail. Assim, a minha expectativa como cliente é que o WhatsApp me responda rápido. O e-mail, se quiser me levar um dia, tá tudo certo. Na minha cabeça vai fazer todo sentido, sabe? Então, como eu falei, essa galera tem que trabalhar junto e tem que entender que teve um cara super disruptivo, moderno, feito por IA, chamado Peter Drucker, em 1953, que falou que o único propósito de uma empresa é servir o cliente. Você tem que entender isso, é a empresa, não é marketing, não é vendas, é a empresa como um todo. E a palavra rixa é o que vem na nossa cabeça, que trabalha com isso todo dia, né? Então, falou em marketing, falou em departamento de vendas, é briga, né? Um que é inimigo do outro e um que joga a batata quente para o outro resolver. E realmente, trabalhar não dá para trabalhar para o departamento, e sim pela jornada do cliente. Quando eu trabalhava em revista, em editora, o que eu sentava e fazia com o comercial? Que existe a rixa, né, do departamento de jornalismo com o departamento comercial, porque o jornalismo acha que o comercial vai mandar na pauta dele, que ele não vai poder fazer o trabalho dele com o critério que ele precisa. E eu sentava justamente com o departamento comercial e falava, o que vocês precisam prospectar? Né? Que tipo de cliente vocês precisam para as próximas edições? A gente montava um calendário editorial com as pautas com as empresas que se encaixariam naqueles assuntos. E aí o meu combinado com o departamento comercial era o seguinte, tá bom, a gente definiu o calendário editorial, você sabe quais são os assuntos que eu vou trabalhar em cada edição da revista até o final do ano. A partir de agora, você trabalha e eu vou trabalhar também independente. Eu criei cenários para que você possa atuar, mas na minha produção jornalística, você não manda, e eu não mando no seu processo comercial. Mas o objetivo era o mesmo. Então, eu vou fazer a minha reportagem usando aquelas empresas que para o comercial é interessante, e a negociação, eu não quero nem saber. O comercial que vai fazer a parte dele. Porque senão fica também, né, muito tendencioso, não fica imparcial a matéria, né, a publicação. Mas o assunto está casado. Então, eu criei a situação específica para o departamento comercial trabalhar e gerar receita para a empresa, para a editora, porque sem receita não tem editora, não tem revista, não tem nada. Então, isso é muito importante. É 1 em 1 milhão de jornalistas que tem essa visão. E, gente, não faz sentido trabalhar de outra forma, né? Porque o departamento de jornalismo fica
com raiva do departamento comercial que quer se intrometer nas demandas deles, mas a verdade é uma só, a receita é única. Então, é a empresa, né? A gente tem que trabalhar pela empresa. E aí, o marketing, o que que ele vai fazer? Ele vai entender realmente quais são essas necessidades do comercial. O comercial vai devolver para o marketing, tipo, qual que é a situação que está chegando para ele, se o lead está convertendo, se não está convertendo, se o público está chegando, né, desalinhado, o que que precisa ser ajustado. E aí essa operação também vai participar dessa definição aí de promessa do que está sendo vendido no mercado, para falar, olha, está chegando para mim clientes que, com tais e tais necessidades que não está indo de acordo com o discurso que a gente quer. Ou a gente vai criar um novo produto, ou a gente vai reformular toda a nossa operação para a gente poder atender essa dinâmica, né? Então, o que que a gente precisa? Que todo mundo fale a mesma língua sobre o posicionamento. Então, comercial, operação o marketing, né? A comunicação e o marketing. Posso fazer uma pergunta sobre A isso? integração é sistema, né? Vontade. Pode, fica à vontade. Você falou agora da gente tem que estar todo mundo na mesma página, né? Todo mundo se entendendo. Se você puder explicar para mim, para ficar mais claro, o que que você chama da jornada do cliente? Você falou que tem dois setores, alguém lida com uma coisa e a jornada do cliente. O que seria essa jornada do cliente? Vai lá, Edu. Achei que você ia falar, porque eu fiquei quietinho. Não, você, Nada- jornada do cliente é contigo. Zago, de nada do cliente é o caminho que o cliente segue desde o momento que ele conhece a sua marca até depois da conversão. Esse seria o ideal. O que muitas empresas fazem é, a partir do momento que ele entrou em contato, até a hora que ele vira um cliente. Eu acho errado, vou te explicar por quê. A experiência é um todo. Então, primeiro, ele vai ver você, sei lá, numa rede social. Você tem um posicionamento. Você constrói uma reputação. Então, ali, você já está criando uma autoridade que vai despertar na pessoa o desejo de entender o que é que você faz. Aí ela vai entrar em contato com você. Eu tenho uma dor. Meu cachorro, sei lá, o cachorro morde o cachorro da Thaís, vamos colocar assim. Aí ele morde todo quanto é cachorro. Você resolve isso para mim? Aí você fala, olha, o problema, você começa a explicar. Deixa eu voltar. Eu tenho um pitbull, ele é muito bravo. Você fala, olha, o pitbull não é bravo, o pitbull é uma raça forte. Como é que você está criando esse cachorro? Você começa a explicar, aí a pessoa ali, ela acabou de entender que ela tem um problema. Agora ela identificou, porque eu tenho um problema, meu cachorro, eu não estou sabendo cuidar dele. Então tá bom. Zago, eu vou ver aí o que tem no mercado e volto. Ela está fazendo uma escolha, ela acabou de abrir. Ela sabe então que tem uma dor para você treinar o cachorro, precisa adestrar o cachorro, vai procurar um monte de gente. Vai selecionar, vai falar com outras pessoas, e se você criou uma boa autoridade lá na frente, fez uma boa recepção dessa pessoa, deixou claro para ela a sua proposta de valor, o que você tem de diferente, ela foi ver você no jornal, viu você na rádio, viu você, começou a ver você, esse cara daqui vai me atender melhor. A partir dali, ela vai começar a trabalhar com você. Como é que é o primeiro contato? Como é que é o pagamento? Como é que é o agendamento? Como é que é o cumprimento de horário? Como é que é o cumprimento da promessa que você fez? Essas são etapas que você vai construindo com o seu cliente. Se você faz direito, ele fica com você muito tempo. Se você erra, cara, ele vai embora. Na maioria das vezes nem te fala que foi embora e fala mal de você para todo mundo. Isso vale para pessoa física, pessoa que está empreendendo, pequena, média, grande empresa. O Reclame Aqui é um excelente termômetro. Exato. Tem muita empresa que você vai no Reclame Aqui e, assim, que eu acho que tem não uma visão, mas assim, uma postura pior, só que nem respondem. Assim, problema todo mundo tem. Se você dá uma pesquisada no Reclame Aqui, você vai ver que tem empresa que erra e tem gente sem noção, tem as duas coisas. Então, assim, a empresa ela tem o dever de responder. Dá trabalho. Dá, mas seu concorrente talvez não esteja fazendo isso. Ali você está, mais uma vez, consolidando uma autoridade. Então, a jornada é esse caminho. O funil de vendas ficou claro para você ou quer que eu explique também? Não, claro. E aí, o que eu acho que é importante também, tudo isso funcionando, essa engrenagem funcionando, todo mundo indo na mesma linha, acontece uma coisa que as empresas
gostam muito e que almejam isso a todo momento, que é parar de desperdiçar dinheiro com tentativa. E aí, o que acontece? Sobra verba, sobra investimentos para fazer outras ações. Então, hoje eu vejo muitas empresas na tentativa do acerto e erro. Tipo, vamos tentar fazer tráfego, vamos tentar fazer Instagram. Não funcionou o Instagram, vamos para o LinkedIn. Gente, não é assim, né? Não é sair dando tiro no escuro. É simplesmente saber o que você está fazendo, para quem você está falando e integrando tudo isso. Outra coisa que também a gente precisa levar em consideração é como que a reputação, né, esse posicionamento, ajuda o comercial a vender mais, né, e até mesmo com menos esforço, né, Edu? E foi exatamente o que eu puxei ali que o Zago falou, né? Se você tem uma boa reputação, né, primeiro que o cliente, ele chega mais fácil em você, chega mais aberto, e dependendo do mercado que você está, de como que você se posiciona, ele não discute preço. Então, assim, vou te dar um exemplo, né? Você conhece alguém, já ouviu falar de alguém que entrou numa loja para comprar um Rolex e pediu desconto? A pessoa não faz isso. Ela sabe que o preço é aquilo ali. Então, como é que você também mantém o seu preço diante do cliente? Reputação. Ele entende que você é um profissional que tem um diferencial, tem uma proposta de valor que é interessante para esse cliente, ele vai pagar o que você está cobrando e ele vai ter a expectativa que você está prometendo. Então, são os dois balanços, né, que a gente tem que trabalhar. E como é que você cria essa mensagem, essa imagem de um profissional que tem um diferencial na cabeça do cliente? Como eu falei, autoridade, reputação, que você ganha com o tempo e perde muito rápido, então você tem que manter isso, né? E ali você tem uma comunicação que ajuda muito. Não adianta nada também você ter uma excelente reputação e ninguém saber, né, Thaís? É que entra o teu papel, acredito eu. Sim. O que eu sempre costumo falar para os clientes é que é constância, né, para a gente criar reputação e posicionamento. E essa constância, ela precisa ser uniforme, então não dá para hoje você ter um posicionamento, amanhã você ter outro. Então, você pode fazer alguns ajustes no meio do caminho, que é natural de todos os negócios, mas, né, o seu estilo de trabalho tem que ser o mesmo discurso. Então, a reputação, ela ajuda a encurtar esse ciclo de venda. Então, quando a empresa tem essa presença consistente, autoridade construída, ela tem prova social que o trabalho dela é eficiente, que os clientes validaram, ela tem clareza nesse discurso, o cliente ele já chega convencido. Então, o comercial, ele deixa de fazer esse papel de ficar convencendo que o cliente precisa, né, contratar ou precisa daqueles serviços, e ele passa a direcionar. E aí que muda o jogo, né? Porque a venda deixa de ser a insistência, aquela coisa chata, e passa a ser uma consequência, porque o cliente já foi pro departamento comercial ali sabendo o que ele precisa. Então, ele já identificou aquela filosofia de trabalho daquela empresa, viu que tem soluções que resolvem a dor dele, e aí o comercial só tem que fazer a próxima etapa, né, de fechar a venda e fazer todas as burocracias que precisam. Eu tenho uns gringos que eu sigo no YouTube, em outros canais, que todos eles trabalham com mentoria e sistemas de escala de empresa, etc e tal, né? E eu vejo que todos eles, Thaís, seguem um conceito que eu acho que é muito interessante, é dessa construção de reputação. Então você vê que eles estão o tempo todo mostrando a autoridade deles em vários públicos, né? Os três estão fora do Brasil, então você vê que eles estão em evento, dando palestra, estão em evento interagindo, estão no YouTube, estão em mídia social, estão na imprensa, eles estão aparecendo. E todos eles, em algum momento, já falaram que já tem muito tempo que eles não correm mais atrás de clientes. Eles investem numa estrutura para se posicionar para as pessoas certas. E aí, quando a pessoa vem falar com eles, é uma pessoa que está muito mais, assim, já está muito mais contada do que um cliente mais frio. A pessoa já está disposta. Ali é meio que é quase uma reunião de fechamento. É chegar, cara, deixa eu tirar umas dúvidas, então tá bom, vamos começar. É o que todo mundo quer. Só que dá trabalho, né, Thaís? Não é... Fosse dá trabalho, não é, Zago? A pessoa fala assim, não, tem alguma maneira de fazer isso rápido? Não. Sei, cara, só se eu botar
E não é Você, imediato. vou te dar um santinho para você rezar, porque não tem outro jeito, gente. Não existe Exatamente. fórmula mágica. Agora, quer ver todo o seu esforço ir para o ralo é quando você comete um deslize muito grave que gera uma crise, e aí sua reputação foi para o lixo e você tem que pagar todo o gerenciamento de crise para reverter essa imagem negativa que muitas É, vezes, às vezes, não reverte, né? Só minimiza aí a sujeira. E aí, a previsibilidade de faturamento, quando o marketing com a venda e a operação fala a mesma língua, Edu. Aí que a gente gosta, né? Quando chega nessa é, etapa, né? fica muito mais fácil, né, gente? Quando você sabe qual é a quantidade de clientes que você consegue colocar como leads realmente qualificados, qual é a taxa de conversão média que você tem. Claro que existe aí, depende da época do ano, depende do mercado, uma série de coisas, mas você tem uma previsibilidade, sabe? E você sabe, principalmente, quanto custa para você fazer a sua entrega. Uhum. Eu acho que esse não é tão sexy quanto fazer sei lá, um vídeo no YouTube, mas colocar procedimento dentro de casa e mensurar através de processo, indicador de desempenho, quanto custa para você entregar o que você está entregando, é fundamental, porque aí entra um outro negócio, não quero passar muito do horário, mas entra um outro negócio que é o hype da inteligência artificial. Vou Uhum. botar IA, vou automatizar. Cara, você primeiro esse processo. Se você não tem processo, vai automatizar por quê? Né? Você tem que, pô, eu já vi mais de uma pessoa falando, não, vou criar um funil todo automatizado. Pô, deixa eu ver o teu funil. Não tenho. Pô, tem que fazer um funil primeiro. Não é? Então, né, vou usar lá o ManyChat, Manos, N8N. Cara, a ferramenta tem uns montes, são excelentes. Uhum. Mas você tem que ter um processo desenhado. E quando você tem isso, você sabe quantos clientes você traz, taxa de conversão, custo de venda, essa previsibilidade não só de faturamento, mas acho que de margem, ele é muito bom. É muito melhor do que a média da concorrência, né? O que eu posso falar sobre isso é que você muda o nível de maturidade do negócio, né? Então, a empresa, ela sai desse modo de sobrevivência, ela entra nesse modo de crescimento estruturado, né? E o marketing não é sobre aparecer, é sobre estruturar esse crescimento, né? E esse crescimento que ele é sustentável, ele só acontece quando todas essas frentes, elas falam a mesma língua. Então, eu acho que todo mundo que tem um negócio próprio quer chegar nesse momento, né, da maturidade do negócio. Então, não existe atalho. Se tivesse atalho, estava todo mundo rico, né? Porque todo mundo já ia saber qual que é esse atalho e ia seguir por essa lógica. Então, não é, cada negócio é particular, cada mercado, cada segmento tem as suas particularidades. A gente tem que trabalhar de uma maneira com que tudo isso se case e a gente atinja esses objetivos. Boa. Vamos abrir para pergunta, Edu? Você tem alguma coisa mais? Vamos lá. Gente, alguém tem alguma dúvida? Zago? Nossa, abriu para pergunta e eu perguntando no meio do negócio. Desculpa aí, Não, gente. pode falar, pode falar. Não, É bate-papo. é um bate-papo. Só que em vez de tomar cerveja, eu estou tomando chá, pelo menos, vocês não sei. Já fomos E melhores, né? água, e Já fomos água. para o Arô e já tomamos cerveja, né? A gente, É, ó, é. a única E que não foi você? para o Arô aqui foi a Caroline, né? Todo mundo aqui já foi para o Arô, tomar cerveja, almoçar, era mais divertido, né? Mas a gente não tem mais Comer o Arô. feijoada. O Eduardo falou agora há pouco, a gente viveu isso hoje, né? Uhum. Está procurando por um serviço faz uns dias e a gente foi fazer vários orçamentos. E a gente fez em São Paulo, como a gente veio para cá agora, a gente falou, vamos ver se de repente a gente não faz por aqui mesmo, né? Não precisa ir até lá para fazer. E a gente procurando, aí fomos em alguns lugares indicados e tudo. E hoje eu fui vamos ver esse último aqui, pronto, a gente já tem os elementos que a gente precisa e tal. E a gente viu um preço X, outro bem diferente, falei, vamos ver se a gente consegue um valor melhor para a gente fechar, vamos. Bom, não deu outro, a gente foi no valor maior, né? E fechamos. E fechamos certos, né? Depois a gente vai descobrir se é certo mesmo, mas confiantes de que foi a melhor decisão. Porque a apresentação, desde o começo, aí eu entendi esse caminho aí, né? Você entendeu, né? É. Do cliente, que desde o primeiro acesso, do primeiro contato, sabe de tudo, da avaliação, da marcar, e aí o fechamento, explicar como funciona, que material que utiliza, por que é diferente, qual a qualificação que eles têm para fazer com isso.
E se der errado no meio do procedimento, como que eles conseguiriam resolver a situação e os outros? A gente ficou pensando nos outros. Será que os outros teriam a mesma estrutura, teriam a mesma profissional ali acompanhando para poder dar um outro, e é uma cirurgia, então é uma coisa, né, que depende né, quanto mais estrutura, quanto mais conhecimento tiver o profissional, acho que traz um pouco de mais de confiança para a gente, pelo menos. Exatamente. E a gente procurando aí pelo valor e a gente fechou no mais alto. E feliz, tranquilo, porque falou, não, eu acho que foi a melhor decisão. Por tudo que foi apresentado, por todo esse trajeto que a gente teve com ele até o fechamento, foi sensacional. Foi um exemplo bem bacana, e até coloquei, não sei se a Thaís viu, mas não, acho que não está no grupo. Até no grupo lá das áreas de orçamento, eu mandei para o pessoal. Falei, pessoal, se a gente fizer, a gente pode seguir essa linha aqui, que eu achei bastante interessante que eles fizeram. Que legal, é isso. Por isso que eu insisto, entendeu? Vocês têm que ter o material adequado, tem que estar com toda a equipe treinada. São etapas, né, que a gente precisa seguir. O Marco também viveu muito isso, né, no setor automobilístico, né, Marco? Você está no mudo. Vocês estão falando aí, está passando um filme na minha cabeça. Eu falei em 4 marcas, né? E no automóvel você acorda fazendo reuniões com o marketing, depois junta a turma do comercial e tem que esses dois setores eles têm que caminhar lado a lado, porque senão não funciona, né? E tem essas críticas aí, eu passei por todas as empresas que eu passei, tinha essa briga do marketing, mas não colocaram o outdoor, na época tinha o outdoor, o outdoor certo ali, não sei o que, a marca e tal. E uma coisa que toda vez que eu assumi um grupo de concessionários e tal, eu tinha uma preocupação muito forte com onde que era colocado a marca da empresa, para fazer esse marketing. E, por vezes, eu quando assumi, tinha assim, no campinho de futebol, cidade do interior, né? Eu tive em 4 estados, né? Então tinha muito isso assim. Estava lá, a placa já estava desgastada num lugar lá e ainda a empresa pagando para aquilo. Então, aonde você vai colocar o seu nome, isso é extremamente importante, né? E tem que ver se é viável mesmo, se vale a pena. Eu estava vendo agora esse final de semana uma matéria, não foi uma matéria, foi no Instagram mesmo. Aqueles aviões que passam na praia, né? Com as faixas. Aí o sujeito que estava na areia fez um comentário, ele filmou e fez um comentário, ninguém consegue enxergar a faixa. O cara passou, e aquele negócio não é barato, não, né? Não, é caro. E aí ele fez esse comentário. Provavelmente quem filmou chamou atenção porque ele deve ser de marketing. E ele falou, olha, aquela faixa ali ninguém consegue ler, não conseguia ler mesmo. Um monte de letra, né? Aquilo lá tem que ser só uma frase grande, deu, né? Nem o que atinge aquilo, só se for uma coisa, eu acho muito... Eu sempre tive essa preocupação de colocar, aonde que eu vou colocar o nome, e a gente era muito assediado para participar de eventos da cidade, né? Tanto na Fiat, na Hyundai, a Hyundai foi em Uberlândia, a Fiat foi em Rondônia, a Chevrolet no Acre, e por vezes a cidade estava muito acostumada a essa bengala. Precisava de alguma coisa, corre lá na concessionária, entendeu? Então, é difícil sair disso, porque daí você também corre o risco de ficar antipatizado pelo lugar. Mas tem que ter cuidado onde você vai colocar o seu nome. E aproveitando essa deixa aí que você colocou, tem muito marketing da vaidade, né, Edu, que a gente sempre comenta, né, nos nossos encontros. Eu fazia parte do marketing de uma loja de imóveis e o dono achava que ele sabia tudo, que ele tinha que fazer do jeito dele, e ele passava pelo marketing, pelo comercial, por todo mundo, e quando a gente via já estava contratado, já estava feito, já estava implementado, e aí a gente falava, tá, legal, né, e agora, né, o que você faz com isso? Essa loja de imóveis, ela estava num outdoor de rodovia, perto do Catarina Outlet, e aí o outdoor estava falando lá, né, tipo, vá visitar a empresa X, só que não tinha o quilômetro, não tinha a localização, e tinha uma árvore cobrindo o outdoor.
E aí você fala, tá, você gastou uma fortuna para colocar esse outdoor aí, e aí, tipo, em determinado ponto da rodovia você não consegue enxergar o outdoor porque tem uma árvore. Aí eu tirei uma foto, tipo, do exato momento que a árvore cobre o outdoor, e eu falei, gente, olha isso aqui, por que vocês não consultaram, né, a gente antes de implementar, de gastar essa verba? Então, a gente tem que mostrar para essas empresas, para esses decisores, que não é curtida, não é seguidor, não é alcance, não é achismo, né? Tipo, eu acho que se eu tiver um outdoor no meio da rodovia, eu vou converter. Não é. Então, esse marketing da vaidade, ele precisa ter um cuidado muito grande, porque se depois vem a cobrança da taxa de conversão, do ticket médio que chegou, desse custo, né, de aquisição, o retorno real de cada canal. Então, métrica de vaidade, ela gera só aquela sensação de movimento, mas ela não paga a folha, né? Isso aí. Alguém mais tem algum ponto? Edu, Paulo? Só falando com um comentário sobre o negócio de métrica de vaidade, né? Isso é interessante, que eu já vi muita empresa, mas para pequena empresa, média não tem tanto, mas que quando você fala, né, de se a pessoa está medindo marketing, alguma coisa assim, ela fala sempre de curtida, de seguidor, etc e tal. Aí você faz aquela pergunta que é muito chata, porque você tem que fazer, mas a pessoa dificilmente consegue a resposta. Tá. E qual é o seu custo de aquisição de cliente? Você tem isso calculado? Aí você vê um olhando para o outro, meio que assim, pô, cara, você tem. Ninguém Por quê? sabe. Porque botou uma energia muito grande nas métricas de vaidade e pouco ou nenhuma na métrica que realmente importa o caixa do negócio, né? Que é quanto custa para você trazer um cliente para dentro de casa. Exatamente. E já aconteceu em mais um lugar do custo de aquisição de clientes ser maior do que o esperado. A pessoa achava que era 10, era 30. Sim. Assim, isso não aparece no DRE, né? Isso daí você vai vendo à medida que você vai se enfiando no negócio do cliente. E o pessoal tem uma expectativa muito grande, né? O Paulo vive isso também no dia a dia, que é a expectativa do tráfego. Acha que o tráfego faz milagre, e o tráfego nem sempre faz esse milagre, né? Então acaba depositando todas as fichas ali nas campanhas, e de repente esse público nem vem pelo tráfego, vem por outros canais. E é claro que a agência de tráfego vai falar, né, que ele consegue atingir todos os mercados, né? Discurso padrão deles, óbvio. Mas tem que ter cuidado com essa expectativa também. Tem que saber analisar realmente qual que é o canal que vai realmente se aproximar daquele público mais adequado para você. Verdade. Né, Paulo? Você vive isso muito bem. Sim, muito. Eu acho que assim, o cliente tem a ideia de que quem trabalha com web é uma coisa meio unificada, ele faz tudo, sabe? E isso é uma coisa que eu tenho muita dificuldade em passar para... Porque assim, hoje eu atuo numa indústria, e o departamento de marketing lá é uma coisa super nova. Lá o marketing gira em torno do comercial, que é o que vocês estavam falando agora. Ele nasceu, na verdade, para fazer suporte, para prestar suporte para o comercial. Até porque a indústria que eu trabalho, há 3 anos atrás, não existia departamento de marketing. Não existia rede social. Nossa, Então, olha só, né? O pensamento. não existia rede social. Então, o marketing lá é suporte para o comercial. E minha atuação é diferente lá. Meu cliente é o próprio colaborador. Mas saindo um pouco dessa esfera de indústria, essa história do tráfego é muito assim. Acho que as pessoas depositam muita ideia de que o tráfego vai salvar. E nem sempre é um problema de tráfego. Às vezes é uma outra coisa que não foi mal estruturada, sabe? Uma coisa que veio antes, Sim. né? Então, e assim, eu acho que isso é uma coisa muito de quem não trabalha com web, acha que o cara que trabalha com web, ele faz tudo, ele faz o branding, ele faz o tráfego, ele faz o marketing, ele faz não sei o quê. É a verdadeira Bombril, né? E o que vocês comentaram no começo, que é isso, tem muita agência que se diz tudo e não tem, né, não sei, acaba fazendo tudo muito superficialmente. Né? E eu acho que o interessante é você ter especificidade, né? Você ser específico em alguma coisa, ser especialista em alguma coisa. Então, é complicado. Todo dia é um aprendizado novo. São os desafios que encontramos, né, no mercado. Você faz o seguinte, cara, conversa com o pessoal de TI da sua empresa e vocês vão chorar pitanga junto, que TI é assim. O cara trabalha com rede.
Vem cá, bicho, você fez uma atualização aqui para o ar-condicionado, a culpa é tua. O negócio é... Não, e lá o departamento de TI são só 2 caras. E Tadinhos. a gente já chora as pitangas juntos, já, sabe? E o que é mais interessante é que no meu departamento de marketing, as pessoas elas não são profissionais de marketing, são profissionais que vieram de outros departamentos para compor uma ideia de que, olha, vocês precisam prestar suporte para o comercial. Tanto que o departamento de marketing lá não recebe nenhuma injeção financeira, vamos falar assim, não tem nenhum tipo absurdo, de... né? Já o comercial... Nossa. Já o comercial lá, enfim, o pessoal tem toda a infra, tudo que eles precisam, eles têm, o marketing lá não tem. Mas, enfim, é uma questão de empresa familiar, é uma questão cultural que aos poucos a gente vem alterando. Eu estou lá tem pouco tempo, então aos poucos a gente vai alterando. É o que eu sempre falo para os clientes, eles não têm, quando eles ficam muito nessa expectativa do comercial, eles não estão preocupados, né, do que as pessoas pensam a respeito da empresa deles. Então, é uma pergunta simples. Você tem essa preocupação? Você quer que as empresas, as pessoas, o mercado te enxergue de que maneira? Óbvio que todo mundo quer que seja, né, de uma forma positiva. Então, você tem que investir em posicionamento, em branding, em marca. Não adianta só investir no lead, né, trazer o cliente. Tá, e o que você faz com esse cliente depois, né, quando ele é atendido? Então, é uma discussão que vai longe, né, gente? Vai longe. Temos muitos episódios aí de marketing na mesa para falar de outros braços que essa conversa demanda, né? E assim, eu ouço vocês falando do marketing, do que é inerente ao marketing, e é tudo que eu não tenho lá, sabe? Porque lá né? As preocupações são tão, como é que eu posso dizer? São tão, enfim, não vou dizer medíocres, mas assim, são outras preocupações. Sim. Eu penso, gente, a gente não consegue amarrar uma coisa simples, a gente não consegue desenvolver uma coisa simples, porque a gente fala que é um departamento de comunicação e tudo que a gente não tem lá é comunicação. Você sabe? tem que chamar esse pessoal para vir no marketing na mesa e ouvir os nossos bate-papos. Sim, sim. Enfim. Aí a gente vai vivendo e vai aprendendo. Pois é. Mais um marketing na mesa e obrigada aí pela presença de vocês. Logo mais esse episódio também estará no YouTube. Tem o canal da Publicar no WhatsApp, que a gente coloca todas as novidades do Marketing na Mesa, dos próximos episódios, né, a programação, e também outros conteúdos de comunicação, marketing e vendas também. Então, hoje mesmo eu coloquei um conteúdo lá falando de como construir um vídeo caseiro aí para a imprensa, que foi a dúvida de um cliente que eu estava atendendo, eu falei, poxa, isso é legal aí para a galera saber. Então, vira e mexe, a gente vai soltando essas diquinhas lá também. Então, acompanhe o canal. E eu agradeço a presença de vocês em mais um episódio, né, Paulo, o Zago está sempre com a gente, o Marco também. Carol, muito obrigada pela sua presença, sua primeira participação, né? E é isso, vamos para o próximo episódio. No final do mês que vem, quando é, Edu? 26 de março? 26 de março a gente tem o próximo episódio. Bom, obrigada, viu, Você pessoal? foi mais ligeiro do que eu ia abrir o calendário, tá só olhou para cima, né? Eu tenho um calendário aqui que eu fiz todas as bolinhas de marketing na mesa, é mais fácil. Tá bom. Tchau, gente. Uma boa noite. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Obrigada, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.